Irmãos, pela graça de Deus, hoje vamos dar início ao estudo do sexto mandamento, que está lá no versículo 13 do capítulo 20 de Êxodo. Êxodo 20, 13, nos diz: não matarás. É um mandamento bem pequenininho, né, em termos de tamanho. Os outros eram maiores. Esse aqui são só duas palavras: não matarás. Mas como nós sabemos e temos estudado, a abrangência do mandamento é muito grande, dos mandamentos. Porque o mandamento, ou os mandamentos da lei de Deus, eles têm como objetivo transmitir a vontade de Deus para o homem, de modo que o homem possa também refletir na sua vida os atributos de Deus. São atributos, Deus nos atribuiu, né, nos concedeu alguns atributos. Existem atributos comunicáveis, mas para que a gente tenha isso na nossa vida, nós precisamos dos mandamentos. Desenvolver isso na nossa vida, nós precisamos dos mandamentos, porque esses mandamentos refletem a perfeição de Deus. Então nós vamos ver mais uma vez que no sexto mandamento nós temos muitas implicações que vão muito além daquilo que superficialmente podemos entender como não matarás. Se a gente disser assim, não matarás, esse mandamento, de forma resumida, o que é que os irmãos entendem que esse mandamento está transmitindo? Qual é a ordem que o mandamento está transmitindo? Não matar é o quê? Não tirar a vida, não é? A princípio é simplesmente não tirar a vida, não tirar a vida de ninguém. Mas continuamos usando a metodologia do Catecismo Maior de Westminster. E aí nós vamos ver que no estudo do mandamento nós vemos o mandamento em si. Qual é o mandamento? Não matarás. O mandamento sim é não matarás. Mas nós vemos os deveres exigidos nesse mandamento. Nós vemos também os pecados proibidos nesse mandamento. E quando ele tem, nós vemos as razões anexas a esse mandamento. Só que o sexto mandamento não tem razão anexa. Ele é só não matar. Mas vamos ver, irmãos, os deveres exigidos nesse mandamento. Vamos ver os deveres. Olha só, olha a abrangência desse mandamento. Estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros. De resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. De, pela defesa justa, proteger a vida contra a violência. Suportar com paciência a mão de Deus, serenar a mente, alegrar-se no espírito, de comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade, de ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade, de falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês, de ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal, de confortar e socorrer os aflitos e de proteger e defender os inocentes. Esses deveres em não matarás. Por que isso, irmãos? Porque há muitas formas de você estimular uma morte, de você contribuir com uma morte.
A gente lendo isso aqui, logo vem à mente alguns exemplos muito claros, que nós inclusive vivenciamos. Que você olha assim, o que é que tem a ver, né, não matar com ser cortês, ser educado? Isso tem uma relação com não matar, ser educado, ser cortês, ser sóbrio, recrear-se de forma sóbria, dormir. O que é que tem a ver dormir com não matar? A princípio, né? Nós vemos essas coisas. E aí eu vou dar só um exemplo para os irmãos sobre a cordialidade, como ela é importante e como o crente deve ser aquele cordial. Uma das bem-aventuranças é ser pacífico, né? Bem-aventurados os pacificadores. E a gente vê também de novo, irmãos, como a palavra de Deus, ela é completa, como ela é perfeita como um todo. Como a vontade de Deus está distribuída em toda a palavra, como a gente precisa considerar toda a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. A cordialidade. A Bíblia diz: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você pode evitar um assassinato, uma cordialidade. Já pensou nisso? Apaziguar os ânimos. Você pode evitar um assassinato. Você pode, direta e indiretamente, desestimular alguém a fazer isso. Você, com um exemplo, dando um exemplo, num determinado momento de paciência, de perdão, você pode estar influenciando uma pessoa do seu lado a fazer o mesmo. Ao passo em que, quando você dá vazão às emoções, quando você não tem o domínio próprio, aí vem o fruto do Espírito ou os frutos do Espírito. Quando você dá vazão às suas emoções, seus sentimentos, você pode estar plantando a semente da morte. Plantando a semente da morte. Então veja, é isso que nós vamos estudar no primeiro momento. Essa primeira parte, essa parte introdutória, ela vai dizer respeito aos deveres exigidos no sexto mandamento, no mandamento de não matarás. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, quão importante é a Tua lei, Senhor, para as nossas vidas, e nós estamos aqui, Senhor, com desejo de conhecer mais, Senhor, da Tua perfeição por meio dos Teus mandamentos. Vamos agora, Senhor, iniciar o sexto mandamento, que, ó Deus, de forma visível assim, ó Deus, e até quantificável, é muito pequeno, 2 palavras, como refletimos aqui há pouco. Mas, Senhor, quantos deveres, ó Deus, não estão envolvidos neste mandamento para que possamos cumpri-lo? Quanta coisa, Senhor, quantas responsabilidades nós temos para não chegar, Senhor, ao ponto de retirar uma vida, de atentar contra a vida, de efetivar, ó Deus, o assassinato, algo que Tu condenas, ó Deus, com muita veemência na Tua palavra, mas que, na verdade, tem sido banalizado, Senhor. Tanto nos nossos dias, quando nós vemos as estatísticas do nosso país, a quantidade, ó Deus, de mortos de tantas causas e tantos tipos. E tanta coisa, ó Deus, que poderia ser evitada se o povo, se as pessoas atentassem para este mandamento, ó Deus.
se tivessem temor a Ti, Senhor. Mas nós estamos tendo essa oportunidade hoje, em que o Senhor nos conceda muitas outras, ó Deus, e na Tua palavra, Senhor, nos aprofundarmos e valorizarmos a vida, Senhor, que o Senhor nos concedeu. E concedeu também aos outros e a todos os seres, ó Deus, da natureza, que o Senhor mesmo criou. Mas em especial, Senhor, cuidado para com aqueles que foram feitos à Tua imagem e semelhança. Nós te pedimos, ó Deus, o Teu favor, que o Teu Espírito nos dirija, Senhor, com a clareza, com a firmeza, Senhor, necessária para expor a Tua vontade neste mandamento, e também que o Teu Espírito conceda entendimento, Senhor, àqueles que hão de ouvir, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O que é que esse mandamento diz respeito, irmãos? Esse mandamento diz respeito a, essencialmente, veja, olha a base desse mandamento, é a preservação da vida. É a base desse mandamento. Que é muito mais do que se tirar a vida de alguém. Porque o mandamento em si, quando diz não matarás, sabe o que é que ele significa dizer no fundo? Não cometerás assassinato. Há uma diferença. Que não é só sutil, nem é de semântica. Não matarás, na Bíblia, equivale a não cometerás assassinato. Porque, irmãos, acima de tudo, Deus é o dono da vida e vai requerer de qualquer um a prestação de contas da vida de outrem, que lhe for tirada. De novo, aqui este mandamento dá com muita tranquilidade fundamentação para a pena de morte. Quem estuda a lei de Deus não se assusta em se ter em alguns países a pena de morte. O cristão que estuda a palavra de Deus, não. Mas, infelizmente, eu sei que, principalmente no nosso país, muitos cristãos vão dizer: só Deus tem o direito de tirar a vida. Esse é o argumento. Deus deu a vida e só Ele tem o direito de tirar. Não é isso que a Escritura diz. Já lá em Noé, quando Noé desce da arca e uma nova, a humanidade começa a se construir, se refazer por meio de Noé e sua família, Deus diz a Noé: aquele que derramar o sangue eu requererei. Vai pagar também com sangue. Aquele, para Deus, que tira a vida do outro de maneira a assassinar, veja bem, a assassinar, que o assassinato é tirar a vida sem razão, sem qualquer motivo plausível. E nós vamos ver que há motivos para tirar a vida de outrem. Por isso que não matarás não é só não matar, não tirar a vida, é não cometer assassinato. Isso sim é condenado na palavra de Deus. Então, Deus requer da mão de quem comete assassinato o sangue da vida que ele tirou. Tanto é, os irmãos veem que a expressão é: eu vou requerer o sangue de você, né? Eu vou requerer o sangue derramado, o sangue que caiu na terra. Então, a interpretação correta deste mandamento é não tirar injustamente a vida de alguém. E isso aqui, irmãos, é um divisor de águas para o estudo desse mandamento e para entender muita coisa da Escritura. Inclusive, entender as ações de Deus, que muitas vezes, se não olharmos por esse lado e se não entendermos dessa maneira, vai se questionar a justiça de Deus. Então, Deus não proibiu de matar. Deus não proibiu de matar.
Deus proibiu de tirar injustamente a vida de alguém. Agora Deus usou todos os mecanismos, todo o cuidado ele tem para que ninguém seja morto injustamente, inclusive na sua palavra, inclusive na sua lei, na lei que ele deixou como referência para o seu povo, para o povo de Israel. O Código Civil que nós temos no Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mostra isso muito bem. Então, quais são os deveres positivos gerais exigidos neste mandamento? Então veja, deveres positivos gerais, de forma geral, é o quê? Nós temos que criteriosamente nos esforçar para em tudo preservar a nossa vida e a do outro. Eu vou repetir. Nós temos que avaliar, estudar, analisar de forma criteriosa e se esforçar de maneira lícita para em tudo preservar a nossa vida e a do outro. Olha que dever, olha que responsabilidade. Então, o que é que isso significa? O que quer dizer isso? Estudar criteriosamente. O que quer dizer se esforçar de maneira que eu faça de tudo para preservar a minha vida e a vida dos outros. Primeiro, o que é que a gente tem que fazer? O que é que esse mandamento nos leva a fazer? Esse dever, que dever é esse? É de, com todos os recursos que nós temos, com todo o conhecimento que você tem. Olha, irmãos, isso aqui é algo dinâmico, viu? Isso aqui é algo dinâmico, preste bem atenção. O mandamento é um só, mas o dever é dinâmico. Por que o dever é dinâmico? Porque o homem, à medida que ele passa, o tempo que ele passa, ele vai tendo mais conhecimento daquilo que Deus criou, não é? Com o desenvolvimento da ciência, descobrindo novos métodos, descobrindo novos materiais, descobrindo novas metodologias. Então, à medida que ele vai conhecendo, o dever dele vai também aumentando. De quê? De pesquisar, planejar toda maneira de preservar a vida, como também investigar as causas de doenças e sua prevenção. Ora, com o grande desenvolvimento da ciência, vem também o quê? O desenvolvimento de materiais, equipamentos. Vou tomar aqui o exemplo da irmã Anita. A irmã Anita teve a sua primeira gestação há um tempo atrás, não foi? Uns 50 anos, mais ou menos. Estou certo? Na época que ela teve sua primeira gestação, existia a ultrassonografia morfológica? Não tinha. Nem ultrassom, muito menos morfológica. Está vendo? Nem pré-natal ela fez. Né? Mas, pela graça de Deus, os 3 primeiros não fizeram pré-natal, mas nasceram e nasceram bem. Não é? Mas você não tinha. Só que hoje em dia, tem. Existe. O que é que você vai fazer? Você vai se utilizar. Por quê? Esses exames e tudo, para analisar, para verificar como é que está a situação, a condição do bebê, não é? Antigamente ia mais do conhecimento prático, né? Da vivência do médico que avaliava, do enfermeiro e, mais ainda, dependia muito mais das mulheres que tinham muitos filhos e passavam o conhecimento de umas para as outras de como cuidar, como tratar. Não era assim? Então as mais velhas, com muita experiência, com muitos filhos. Minha avó teve 16, se eu não me engano, não foi? Teve 16 filhos. Tinha ou não tinha experiência de ter menino?
Conhecia ou não conhecia gestação? Conhecia. Disse, nenhuma gestação é igual a outra. Ela disse, bom, eu tive 16. Né? Então pelo tempo de vivência, as mulheres olhavam, né, a forma da barriga, né, como é que estava, se estava pequena, se estava grande e tal, e já ia orientando. Mas com o tempo foram desenvolvidos equipamentos como a ultrassonografia. No tempo que está internamente ligado às duas parteiras citadas na Bíblia, lá em Êxodo. Lembra do nome dela? Cifra e Puá, não era? Se eu não me engano, era Cifra e Puá. Ela não tinha, não, como, né, fazer esse acompanhamento. Essas técnicas hoje em dia de pré-natal, elas não tinham à disposição, mas elas ajudavam. Mas hoje nós temos o estudo da biologia, da química e de outras ciências devem ser usadas para quê, irmãos? Para preservar a vida, para desenvolver esses métodos, esses equipamentos, descobrir medicamentos para evitar o sofrimento desnecessário do homem, né? Cifra e Puá. Ramon confirmou aqui. Para evitar isso. Tem também a questão da prevenção do acidente, com o uso de toda a tecnologia, dos EPIs, não é? Os equipamentos de proteção individual, que certamente não tinha na época, quando o povo de Israel estava escravo no Egito. Certamente o faraó disse, olha, tome cuidado aí, bota o óculos, viu? Bota um capacete para não machucar a cabeça, né? Quando estiver fazendo esses tijolos aí e tal. Não tinha. Mas também, irmãos, até o aumento da produtividade para dispor de maior quantidade de alimentos está relacionado com esse mandamento. É dever do homem fazer isso. Desenvolver novas técnicas. Deus deu a capacidade. Deus deu inteligência ao homem. E o que é que ele tem que fazer? Irmãos, isso aqui, irmãos, olha, os cientistas cristãos, que ainda são a maioria, a base da ciência, presta atenção, a base da ciência, veio de homens tementes a Deus. Isso aqui, irmãos, impulsiona o desenvolvimento. Impulsiona. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês, para os irmãos entenderem que essa afirmativa falsa de que ciência e religião não se batem, que a religião é contrária à ciência, isso é mentira. É uma grande mentira. E a própria ciência, quando usada da forma correta, desmente isso. Por quê? Porque os grandes cientistas do passado eram cristãos. A grandíssima maioria. Existe até um livro que quantifica isso, que mostra isso. Não só pelo desenvolvimento. Aqueles que mais ganharam o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel, o maior prêmio da ciência em várias áreas, você vai ver que o pessoal era cristão. Até então, temente a Deus. A lei de Deus, irmãos, leva o cuidado. E Deus manda ter cuidado com a vida. Em Deuteronômio 22:8 diz assim, só para os irmãos terem e verem como essa premissa aqui, essa base, né, esse padrão, ele está na Escritura desde cedo. Deuteronômio 22:8 diz: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Onde é que está a base para o programa de prevenção de acidentes? Na Bíblia. Está na Bíblia.
Já dissemos, né, irmãos? A Bíblia não é um manual de ciências, a Bíblia não é um manual de bons modos, mas a Bíblia é a essência para tudo isso. É a base para tudo isso. Por quê? Porque a Bíblia expressa a vontade de Deus para o homem. A Bíblia mostra os mandamentos, aquilo que Deus mandou para o homem. Você quer viver bem? Siga os mandamentos. Obedeça os mandamentos. Agora, a Bíblia não é só para você viver bem. A Bíblia está centrada em Deus. Esses mandamentos estão aqui para que, em primeiro lugar, nós façamos o quê? Glorifiquemos a Deus. Esse é o principal. O principal é glorificar a Deus. Quando você busca, em primeiro lugar, glorificar a Deus, você vai desfrutar de muitas bênçãos e benefícios. Vou repetir. Quando você busca primeiro glorificar a Deus, são muitas bênçãos e benefícios. Inclusive, a prevenção contra a morte, a favor da vida. Olha, irmãos, até os meios de comunicação diversificados e mais adequados para situações críticas devem ser pensados para preservar a vida. Quando o homem se volta para usar o conhecimento que ele tem, aquilo que Deus lhe deu, para cumprir os mandamentos, ele se desenvolve, ele cresce, ele melhora. Agora, eu posso utilizar isso para glorificar a Deus, para cuidar do próximo, agora eu posso também usar para fins egoístas, para satisfazer a minha própria vontade, para satisfazer a minha cobiça, para satisfazer os meus desejos. E aí a gente observa no começo da humanidade. De novo, voltando lá para Gênesis, para os primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos o como Deus deu capacidade, inclusive, aos ímpios. Da arte, a arte da música, o desenvolvimento da metalurgia, a capacidade que Deus deu ao homem, a força, o vigor, a disposição. O que é que os filhos de Deus fazem com tudo isso? Vão procurar glorificar a Deus. O que é que os ímpios fazem? Satisfazer a sua própria cobiça. O que é que os homens fizeram quando viram e se reuniram? Deus disse: multiplicai-vos, povoai-vos e enchei a terra. O que é que o povo fez? Não, vamos se reunir aqui, vamos construir uma torre. Vamos ficar todo mundo junto. Todo mundo junto é melhor. Deus disse: vá povoar a terra. É assim. Vá desfrutar da terra. Vá desenvolver a terra. Tem muita coisa. Tem muita variedade. Tem muita coisa boa. A sabedoria de Deus, irmãos, é tremenda. E a gente vê nos dias de hoje. Quando a gente observa que em determinado local, em determinado país, tem abundância disso, tem outro tem isso, tem outro tem aquilo, tem outro tem aquilo. Se a humanidade tivesse voltado seu interesse para esse princípio, nossa vida aqui na terra, mesmo depois do pecado, era outra completamente diferente. Mas não permite. Quando o homem tem um conhecimento, descobre as coisas, o coração humano já leva direto para o mal. Se não for a palavra de Deus aqui, os mandamentos, para direcionar para o bem. De novo, é por isso que o mundo ainda não se destruiu, não se acabou. Deus tem um propósito ainda, os irmãos sabem, temos visto isso, estamos concluindo 2 de Pedro. Deus tem um objetivo, um propósito para com o seu povo. Tem os eleitos para resgatar. Por isso que esse mundo aí não se acabou. Porque o homem, irmãos,
quando ele sai da perspectiva divina e se volta unicamente para si, aí é o caminho da sua autodestruição. É o caminho da autodestruição. Ele ignora os mandamentos. Ignora os mandamentos. Fazer as coisas para se satisfazer de maneira egoísta. Então, irmãos, todos os esforços que estão direta e indiretamente voltados para a preservação da vida humana, menos os errados, porque são proibidos pela lei moral de Deus, precisam ser usados. Qual é o desafio? Fazer todo o esforço para preservar a vida sem quebrar a lei de Deus. E a gente vai fazer que tem uns dilemas. A vida tem uns dilemas. Eu acredito que com o estudo, acredito muito que com o estudo deste mandamento, do sexto mandamento, muita coisa Deus há de esclarecer e nos ajudar nesse sentido, nas questões mais difíceis. Nas questões mais difíceis. Por exemplo, se a gente tem a questão da eutanásia aí. É um dilema. Hoje está muito forte. Coisa que não se pensava, ou melhor, não é que se pensava, mas se não se admitia há poucos anos atrás, hoje em dia já é feito em muitos países. Que é, você tem todos os recursos para preservar a vida e as pessoas dizem, eu não quero esses recursos não. Eu prefiro tirar a vida. Isso é contra a lei de Deus. Completamente contra. É contra o mandamento. E muitos ficam se perguntando, mas a pessoa está lá. Aí usa a expressão só vegetando, né? Usa essa expressão só vegetando. Não seria um ato de caridade desligar esses aparelhos? Como decidir? Você vai decidir olhando para a lei de Deus, olhando para a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Ramon está colocando que é mais difícil é quando a própria pessoa está viva, está sofrendo e diz, me mate. Ou seja, né? Eu não quero mais o tratamento. Eu não quero mais viver. O que é que a Bíblia diz? Preserve a vida. Então precisamos fazer todo o esforço para preservar a vida sem quebrar a lei de Deus. A gente tem um texto que nos ajuda a ter a base para isso. Lá em Romanos 3, versículos 7 e 8, Paulo diz assim: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória? Por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Eu vou fazer um mal para que venha um bem? O que é que a Bíblia diz? Não cometa assassinato. Eu vou tirar a vida de alguém, mesmo que ela peça. Uma pessoa está tentando o suicídio e você pode evitar. E ela vai dizer, rapaz, isso é o melhor para mim, a minha angústia vai acabar. Eu não durmo, eu não consigo dormir. Eu já tentei todo tipo de tratamento. Fui para todo tipo de médico. Todas as maneiras, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. É uma angústia. Eu não me curo, eu escuto vozes, eu simplesmente não consigo dormir, eu estou como um zumbi. É uma angústia na alma, eu sinto dores. Então, a solução, se eu morrer, vai acabar a minha dor. Não vai acabar a dor dela? Vai. Aí você tem a chance de salvar essa pessoa. E aí? Você vai salvá-la da morte, mas você não tem garantia nenhuma que você vai livrá-la do sofrimento, não é verdade? Você não tem. Se ela está dizendo que está sofrendo desse jeito, como é que você tem alguma garantia que você vai dar algum alívio? E aí? O que é que você faz? Atende ao pedido da pessoa? Ela quer. Ou vai livrá-la da morte?
Você vai livrar da morte, né? Que a Bíblia diz que nós devemos usar e nos esforçar em tudo, sem quebrar a lei de Deus, para preservar a vida. Aqui é isso, pratiquemos males para que venham bens. Vamos fazer, olha, Deus pegou essa situação e de um pecado, de um erro, e glorificou o nome dele. Então, lógico, se eu fizer alguma coisa, mesmo que seja contrária à lei de Deus, mas que no final tenha uma boa intenção, vai dar tudo certo, né? Paulo diz, a condenação é justa. Nós não, irmãos, a gente tem que ter cuidado para não querer entrar na seara de Deus. A seara de Deus é dele. Deus é soberano. Como é que Deus pega um pecado e transforma para a glória dele? Isso é com ele, irmão, não é com a gente, não. Isso aqui não é com a gente, não. O que nos cabe é olhar a lei de Deus e cumprir a lei de Deus. O resto é com Deus. Diga aqui. O bem. Fez o bem. Esse rei está fazendo o povo sofrer. Esse é um miserável. Olha aí, ó, tá vendo? O homem não só faz o povo sofrer, é sanguinário, mata. Vão assassiná-lo. Foi. Isso. Exatamente. Até o que matou Saul. Sem ter, disse que matou, mas não matou. Porque Saul se matou, né? Ele até pediu para o servo dele, né, fazer isso. Eu disse, não faço não. Fez certo, né? Fez certo. Fez certo não ter matado o rei, né? Fez certo. Então, irmãos, esse é o desafio. Vai chegar no momento do dilema, mas o dilema não é o comum, é o extraordinário. O ordinário é o que nós temos que ver. Tá? Vamos ter dilemas na nossa vida, mas não vamos tratar do dilema. Vamos ver o ordinário, que é o comum do dia a dia. Então a pergunta é: além do crime real e literal de assassinato, o que mais exige de nós o sexto mandamento? Então, nós vimos que o mandamento não matarás significa não cometerás assassinato. Tá? Mas além disso, o que mais? Que exige? Exige que nós evitemos, resistamos ou subjuguemos tudo cuja tendência seja destruir injustamente a vida humana. Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, evite tudo. Sua tendência, subjugue isso. Aí vai ficar, e ficar com raiva isso é. Cristo também disse, não foi? Quem se irá contra o outro já matou. Então veja, o combate ao assassinato começa de dentro do coração. O controle da ira. Por isso que o fruto do Espírito é domínio próprio. É o domínio próprio. Ele vai evitar que você chegue ao ponto de uma ira descontrolada que você vai assassinar. A inveja, a soberba de Caim fez com que ele matasse seu irmão. Irou-se de tal maneira porque a oferta do seu irmão foi aceita e a dele não. Olha, veja, irmãos, o Caim nem fez nada diretamente com Abel. Abel não fez nada diretamente com Caim. Nem fez nada, nem disse uma vírgula. Ele só fez a vontade de Deus. Ele fez conforme Deus mandou, como Deus quis. E Caim não fez.
E de novo eu repito aos irmãos, Deus mostra nessa passagem claramente a responsabilidade humana. Teu desejo está diante de ti, cumpre a ti dominá-lo. Teu coração, e vamos, né, ampliar isso aqui, essa palavra de Deus. Teu coração é enganoso, teu coração é corrupto, a tua carne é inclinada para o mal. Mas tu tem que lutar contra essa tendência. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe chegar o final do dia. Não vá dormir irado. Perdoe. Se controle. Então, pensamentos, propósitos, evitar ocasiões, tentações e práticas que possam destruir a vida. Isso é o que é exigido. Então, eu quero dar uma palavra aqui aos jovens. Muita atenção nisso. Muita atenção. Primeiro, aos jovens. Primeiro, às crianças e os jovens. Mas isso, evidentemente, se estende a todo mundo, a qualquer idade. Mas por quê? Porque entre a criançada, entre o pessoal que vai ficando adolescente e os mais jovens, com muita energia que tem, com os hormônios à flor da pele e muito pouca experiência de vida, muito pouca ou nenhuma maturidade, é muito comum, muito comum, em todas as épocas, em todas as eras, em toda a cultura. Os jovens adolescentes proporem brincadeiras, desafios que põem em risco a vida. E é largamente praticado entre eles. Eles ficam desafiando uns aos outros, em especial os homens, mas hoje em dia não tem muito, as mulheres estão afoitas, me permita a expressão, estão afoitas que só. Né? Essa cultura que nós vivemos. A mulher pode fazer as coisas do homem. Então você vê aí, né, mulheres querendo bater os homens ou em áreas dos homens para provar que eu também posso, eu também consigo. E sofrendo. É lógico que vai sofrer. Porque foge do propósito que Deus destinou para elas. Vão pagar um preço. Então o que acontece? Jovens com muitas brincadeiras, desafios, arriscam sua vida. E aí nós temos exemplos os mais variados possíveis em muitas áreas, em muitas situações. Eles estão em determinado lugar sozinhos. Menino sozinho da mesma idade é perigo. Sempre foi perigoso. Eu vou repetir, adolescentes, jovens demais, juntos, sozinhos, sem nenhum adulto, sem nenhuma supervisão, ali é perigo. É perigo. Na hora que Rubens se afastou um pouquinho dos seus irmãos, eles venderam José. Não mataram logo, porque Rubens, não mata, aí Rubens não sei o que foi que fazer, botaram ele para longe. O cara, eita, hein? Pronto. Foi buscar a corda, o pessoal disse, eita, vamos aproveitar logo que está ali, ó. Venderam. Não dá certo. Jovens, mais novos, precisam de supervisão. Crianças precisam de supervisão. Precisam estar uma pessoa mais velha com eles, madura. Velho no sentido de maduro. Porque tem pessoa em idade que é pior do que os mais novos. Estou falando de maduro, sábio, que vai evitar. Então, eles se desafiam uns aos outros. Vamos pular. Aí a pessoa diz, rapaz, aqui é meio perigoso.
Rapaz, tu é mole, tu é fraco, tu é covarde. É assim. Aí a pessoa vai e pula. Um passa, outro passa um dia, passa outro, no outro dia alguém não pula, não consegue, escorrega, né? Tem até a capacidade física, vigor muscular, capacidade pulmonar, mas não dá. Vamos atravessar aqui esse rio. Vamos atravessar essa parte, rapaz, é meio perigosa. Escutei dizer que tem uma correnteza aí e tal. Mas, rapaz, tu é mole, tu não sabe nadar, não? Sei. Sim, por que não vai? Aí vai, dá uma cãibra, morre. Ramon lembrou aqui, né? Do que é que Satanás disse a Jesus: vá, pula aqui de cima, que os anjos vão lhe proteger. Come, comer até beber, até cair, desmaiar. Quando eu estava com Abraão, no problema da dengue, chegou de madrugada. Menino, 16 anos. Bebeu até cair e ficar desacordado. Trouxeram ele para a UPA, desacordado, sem documento, sem nada. Zero. Onde é que estava? Na festa. Teu pai sabia onde estava? Não. Cadê teu celular? Deixei na casa de fulano, na casa da minha avó. Eles fazem pegadinhas. Fazem pegadinhas uns com os outros. Coloca armadilha para machucar o colega. Acha bonito machucar o outro. É legal. Quando o outro sente dor e tal. Uma hora, morre. O que é que Provérbios diz, irmãos? Provérbios 1, 10 a 16. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Vá não. Se qualquer de seus colegas, qualquer de suas coleguinhas, chamar você para fazer qualquer coisa que seja perigoso, não vá. Sabe por quê? Porque quebra o mandamento. Não tenha medo de ser chamado de fraco. Não tenha medo de ser chamado de covarde. Forte é aquele que diz não nessas horas. Não é o que diz sim. Forte é o que diz não. Não aceite esse tipo de desafio. E esse tipo de companhia é prejudicial. Isso não é amigo. Amigo não leva para você para fazer o que é errado. Amigo não lhe induz a se machucar. O amigo lhe protege. O amigo cuida de você. O amigo quer o seu bem e não o seu mal. Isso é amigo. Esse conceito de amigo, de novo, a gente coloca o conceito bíblico a respeito das coisas é o inverso do mundo. A gente vê aqui o que é conceito de amor. Você vê que a Bíblia diz uma coisa, o mundo diz outra. O que é conceito de amizade? Sabe por que você acha bom ficar com os outros? Esse tipo de amigo, sabe por quê? Porque eles fazem aquilo que o seu coração gosta.
A sua carne gosta. Então você gosta de ficar com eles, porque eles dizem coisas que alimentam a sua carne, satisfazem a sua cobiça. É bom, mas isso é amigo? Isso é verdadeiro amigo? O conceito bíblico de amigo é aquele que vai direcionar você mais para fazer a vontade de Deus. Esse é seu amigo. Ou seja, é um irmão em Cristo. É o irmão em Cristo. É esse que vai fazer você se aproximar de Deus. É esse que vai fazer você, é esse que vai preservar a sua vida. Essas são situações que ficam muito evidentes com os jovens. Aí vem, eu estou falando de coisa perigosa. Aí tem aquilo que a gente já sabe, experimentar drogas, entorpecentes. Quem é que primeiro oferece entorpecente normalmente? Quem são? Os amigos. Os que já experimentaram e vão compartilhar. Normalmente é assim. Não é o traficante. Diga, Simone. É, exatamente. Aí você, para não perder o amigo, né? Para não perder a amizade, porque o adolescente, o jovem, ele quer viver enturmado, ele não quer viver isolado, ele não quer viver sozinho. Aí me permita usar um dizer popular que é sábio: antes só do que mal acompanhado. Melhor sozinho. Você está com medo de perder seus amigos? Perder sua amizade? Você é um pouquinho dura. No inferno tem muito amigo. Está cheio. Na verdade, lá tem mais do que no céu. Desse tipo de amigo. Ó. Está cheio. Isso. Disse coisas agradáveis. Você vai saber, você vai conhecer que nem a Deus. Olha, coisa boa. Agora, vamos finalizar aqui. A hora está adiantando. Só os jovens fazem isso? Não, não, os adultos também. Mas não é um perigo grande para os jovens? É ou não é, irmãos? Perigo grande. Perigo grande demais. Aí o que é que estão fazendo? Quebrando a lei de Deus, pondo em risco sua vida, sua saúde. E muitas vezes não só a sua e de quem está em volta. Põe em risco a saúde dos que estão ao seu redor. Os adultos fazem isso também. Antigamente a gente vê nos filmes, os irmãos aqui que gostam, né? Aí o pessoal ia fazer duelo de espada, né? Antigamente, por isso que eu estou dizendo, eu estou dando esse exemplo, porque, irmãos, porque no presente, no passado, no futuro, vai ser sempre desse jeito, né? Fazia duelos. Lembra daquela coisa que até alguns anos atrás a gente até achava bonito, passava na televisão. Eu não sei se ainda tem, eu imagino que hoje em dia não tenha não, mas eu não tenho certeza. Quando o pessoal soltava aquele estouro na rua, o pessoal ficava tudinho em volta. Pouca cidade ainda tem, soltava os touros, né? Era uma prática muito na Espanha. E o povo ficava no meio da rua. Um touro louco, irmãos. Que, que sentido tem isso? Isso é loucura. Ah, é uma cultura, é uma tradição do povo. Tradição do maligno, que é para matar, se divertir com a morte. É um bando de adulto que está ali. Não, é adulto que está. A partida termina quando fica o último de pé, né? É o último de pé. Então, se atentar contra a vida, irmãos. Mostrei uma coisa para meus filhos. Nessa última viagem que nós fizemos, passamos na cidade de Natal e a gente passou numa ponte e eu disse para eles, olha, parece que não, né? Mas havia época de enchente
A gente passa lá, não tem nem rio, só tem, né? Só olha, esse rio aqui ele inundava. E dessa ponte aqui, o pessoal ficava e pulava para sair nas corredeiras. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Aí eles pegavam uma boia, normalmente de caminhão, usavam uma boia de caminhão, que é uma boia feita de câmara de ar de caminhão, enchia e pulava, escorregava na boia e saía na corredeira do rio, para parar lá, não sei aonde. Não é arriscado não, irmãos, isso aí. A gente vê em alguns filmes, o pessoal fazia o seguinte, entrava dentro de um barril, não viu? E saía nas corredeiras, né? Pé, até cair do outro lado. O que é isso, irmão? Isso é atentado contra a vida. Ah, é divertido. Isso é a diversão da carne. Isso é a diversão da carne. Você temendo a Deus, você diz, não, isso de fato alimenta aqui, né? A adrenalina, a emoção, não sei, mas isso, eu estou arriscando a minha vida. E Deus me deu a vida. Isso é uma quebra do mandamento. Participar de corrida clandestina, de moto, de carro, aí já é o... Veja, tanto tem o passar... Irmãos, não importa a época, o povo inventa coisas, não importa a época. E vai fazer, né? Corrida de carro, corrida de moto. Vão apostar corrida. O que acontece? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Essas práticas, irmãos, eles usam assim, vamos ver se você é corajoso ou não. Isso não é coragem, irmãos. O mundo, vamos lá, o mundo chama isso de coragem. A Bíblia chama o quê? De quê? Insensatez, necessidade, falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Então, meus irmãos, são muitos deveres, nós vamos continuar com os deveres. E veja como isso é importante para a gente compreender a preservação da vida, né? O quanto Deus preserva, e no mandamento e não matarás. Isso é só o comecinho. Quantos deveres nós temos? E quanto nós podemos evitar e valorizar e cuidar não só da nossa vida, como da vida do próximo. Nós vimos no 5º mandamento que é dever nosso também. Cuidar. Tanto os superiores cuidarem dos inferiores, os inferiores cuidarem dos superiores e os iguais cuidarem uns dos outros. É dever. É dever. E aqui é envidar todos os esforços de forma lícita para preservar a vida. E Deus vai nos dando, né, irmãos, a sabedoria e nos dando a coragem para dizer não, né? No momento de risco em que nós nos submetemos a arriscar, não só a nossa vida, como a de outrem. Que Deus nos abençoe.